Vamos ficar de pé, abrir nossas Bíblias. Eu estava pensando em dois textos para pregar e eles são bem paralelos, né? E dizem contextos bem interessantes, que é Êxodo 21, que fala sobre as leis acerca dos servos, outra versão diz a lei acerca dos escravos. Sei que é um dia especial, Dia das Mães, mas às vezes a gente tem que ouvir o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Eu fiz o Seminário Batista, já li uns 700 livros, já estudei em Israel um tempinho, mas sempre quando eu sou chamado a pregar, eu pergunto ao Espírito Santo o que ele quer falar, e não o que eu quero falar. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz assim, que tem gente que procura um texto que encaixa as suas ideias, quando na verdade a gente tem que encaixar o que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. Porque às vezes nós podemos falar coisas maravilhosas, elas podem te impactar, e quando você sai, tudo se desvanece, porque não foi o que o Espírito Santo tinha a solidificar na tua vida. E eu creio que hoje o Espírito Santo quer falar algo ao nosso coração. Êxodo 21, verso 1 diz: são estes os estatutos que lhe proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Mas ao 7º ano sairá foro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der uma mulher, e ela lhe der os filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém o seu escravo expressamente disser: eu amo o meu Senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero sair sozinho, eu não quero sair a foro. Então o seu Senhor o levará ao juiz e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Verso 26. 1 Samuel 1, 26. Um 26 diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava, que era Samuel, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor eu pedi, e eles juntos adoraram ali ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, Pai, podendo te buscar, podendo te adorar, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Sei que muitas vezes temos tido semanas corridas, difíceis, e a nossa alma, Senhor, muitas vezes ela sufoca a nossa sensibilidade de ouvir a tua voz, Pai. Que possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo a nos direcionar, Senhor, a nos fortalecer, a nos capacitar, para que possamos, Senhor, sermos guiados pelo teu Espírito Santo, Pai. Arranca todo impedimento, tudo que não provém de ti, Pai, para que possamos ouvir a tua voz como voz de muitas águas, Pai. Te louvamos, te bendizemos por tudo.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar? O que é ser um homem e uma mulher de Deus? Eu preguei essa mensagem agora, o último dia que eu estava em Orlando lá, o pastor Marco Aurélio pediu que eu pregasse. Acho que eles vão ficar um tempão sem me aturar, né? Falou assim, dá uma saideira, né? E esse texto é um texto que mexe muito com o meu coração. Muito, 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 muito. Porque ele fala de um homem que entra num serviço como escravo. Ele começa a servir a um senhor sendo escravo daquele senhor. E o mais interessante desse texto é porque em Israel não era para existir escravidão. Mas por algumas decisões erradas, por alguns negócios mal feitos, aquela pessoa se torna um escravo. Mas mesmo assim, Deus, na sua sabedoria, Ele deixa que aquele período de cativeiro seja só um espaço de tempo de 6 anos. Eu creio que já falei aqui, 6 na numerologia bíblica quer dizer o número do homem. Quer dizer, quando o homem foi feito no seu 6º dia, aquele número se torna uma simbologia dele e arrasta para dentro dele todo o sentido do seu número. Então, durante 6 anos, aquele homem começa a trabalhar para pagar o período que ele tem que cumprir as suas obrigações. E eu faço uma analogia, primeiro, de como nós temos servido a Deus, como nós temos buscado a Deus, como nós temos nos comprometido com Deus. Meu irmão, minha irmã, eu já trabalho em publicidade há 19 anos. O que você imaginar de ministério de louvor, de palavra, eu já tive algum envolvimento. Tinha um grande ministério aqui no Rio, que eu participei do lançamento dos CDs dele, fiz a divulgação de rádio, TV. E um desses membros, assim, ele chegou num lugar, olhou um imóvel e falou assim, quanto custa esse imóvel? A pessoa, 4 milhões. Ele, daqui a 6 meses eu venho comprar à vista. Porque ele era líder daquele ministério, ele iria romper com aquele ministério, iria pegar a matriz do seu CD, iria lançar, vender, ganhar milhões na mente dele e comprar aquele imóvel. E aí aconteceu que os anos se passaram, ele fez aquilo que ele tinha projetado no seu coração, o ministério não foi adiante, hoje ele passa grandes necessidades. A primeira coisa que a gente observa nesse texto é que o homem de Deus, ele pode tomar decisões erradas que podem o aprisionar nessas decisões. O desejo de Deus é que nós sejamos livres. Mas aquele homem, ele toma decisões que os levam a uma escravidão, que o levam a ficar preso a servir de uma forma que ele não queria servir. Outro dia eu estava aconselhando uma senhora e ela casou com uma pessoa e hoje ela é escrava dessa decisão. Porque ela queria sair da casa dos pais, porque o pai é uma pessoa muito difícil, muito opressora, e hoje ela vive com uma pessoa que é pior do que seu pai. Joyce Meyer, ela conta, trabalhei para Joyce Meyer durante alguns anos, e o pai dela abusava dela. E aí ela casa para sair daquele ambiente de abuso, e ela casa com um homem que é pior do que seu pai. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as suas decisões. Eu vejo muitos homens e mulheres de Deus aprisionados em decisões erradas que têm destruído seus ministérios, que têm destruído seus casamentos, que têm destruído as suas famílias. Que nessa manhã nós tenhamos uma reflexão. Aquele homem, ele caminha para uma escravidão quando não era o desejo de Deus que ele estivesse preso àquilo. Olhe para dentro de você, olhe para a tua vida, olhe se você hoje é uma pessoa feliz. Sabe por que às vezes nós não temos igrejas fortes? Porque nós não temos famílias felizes, famílias realizadas.
Porque os jovens muitas vezes estão casando para fugir das suas casas, porque as pessoas estão mudando de igreja porque querem servir do seu jeito, quando Deus tem nos chamado a tomar decisões sábias e centradas na sua vontade. Aquele homem, ele toma uma decisão e durante muito tempo ele trabalha para cumprir obrigações. Eu lembro uma vez, o pastor estava falando, do pastor Sebastião, né? Eu cheguei na Nova Vida, que eu trabalhava, e aí o banheiro estava todo sujo. Aí fui lavar o banheiro, a pessoa chegou, pastor, o senhor não precisa fazer isso. Eu falei, não, o primeiro tem que fazer sou eu. Mas na verdade eu não deveria fazer. Mas o amor que move os nossos corações em servir a Deus faz com que nós façamos coisas que nós não somos chamados a fazer. E o amor, ele não só nos move a fazer essas coisas dentro da casa de Deus, mas elas têm que nos fazer nos nossos relacionamentos. Ela tem que nos fazer naquilo que Deus tem nos chamado a cumprir. Porque quando servimos a Deus na inteireza da sua vontade, da sua graça, da sua bondade, nós não estamos servindo em prol das vantagens que vamos obter, nós estamos servindo em prol daquele que é maior do que todos, que é o Deus Todo-Poderoso. Outro dia uma pessoa falou assim, você posta muitas coisas sobre Deus porque você tem muito tempo. Eu falei, realmente, eu tenho muito tempo. Eu ganho muito mais do que eu merecia. Eu tenho muito mais do que eu merecia. Eu comecei uma empresa com 3 mil, com um carro todo endividado. Hoje eu rodo o mundo todo. Tenho um imóvel próprio nos Estados Unidos, tem imóvel próprio aqui. Hoje eu vim agora, eu liguei para um amigo que tem uma agência, eu falei assim, quais os carros que você tem? Aí ele, esse. Eu falei, eu quero esse aqui. Hoje, com dinheiro, entre aspas, é fácil, mas só que eu não esqueço quando eu precisava de 50 centavos para pegar o trem para ir para o Seminário Batista. Porque quando você se compromete com Deus, Deus supre as tuas necessidades. Sabe por quê? Porque o teu coração não está comprometido com o que você precisa, mas o teu coração está comprometido com o que o reino de Deus precisa. Mas como vamos dar aquilo que não temos? Pare para olhar dentro de você. Tem gente que se você parar 10 minutos para conversar, você sai oprimido. Estou mentindo? Mas nós não somos o povo de Deus. A palavra de Deus nos diz que do nosso interior fluirão rios de... Mas de uma fonte pode jorrar água amarga e água doce? O que tem saído dos teus lábios? O que tem saído da tua boca? O que sai dos nossos lábios normalmente é o que sai do nosso coração. E aí eu volto no ponto que eu disse, será que eu tenho muito tempo para postar coisas evangélicas? Porque eu tenho esse tempo sobrando, é porque o tempo que eu tenho eu emprego em servir a Deus no máximo que eu posso. Porque às vezes as pessoas não veem, mas quando eu estou fora, por todos os pepinos que aparecem aqui, eu vou dormir lá 2, 3 da manhã. Por quê? Eu tenho que cuidar das coisas de lá, eu tenho que cuidar dos ministérios que eu represento lá, eu tenho que cuidar das coisas daqui. Porque as pessoas só lembram de você quando tem o problema. A gente brinca que ultimamente aqui no Brasil as coisas estão tão terríveis que as pessoas já te procuram nem quando a vaca já está indo para o brejo, já te procuram quando a vaca já está só o chifre do lado de fora para você puxar. Porque nós estamos vivendo esses tempos difíceis, mas quando nós estamos envolvidos em servir ao Senhor, Ele tem o prazer de nos amparar e nos fortalecer. Primeiro ponto. As tuas decisões erradas têm te levado a escravidões. Segundo ponto, você tem servido a Deus ou servido a você mesmo? A quem você tem servido? Ministério hoje é glamour. Outro dia um irmão brincou assim, cara, com tudo que você faz, você podia ser muito mais famoso. Você prega bem,
você é bem conectado. Eu falei assim, mas o que é ser famoso? O que é pregar bem? Eu não sei. Sim, eu acho que eu sou meio alienígena às vezes. Ó, irmão, você tinha que falar mais do que você faz. Eu falei assim, a minha palavra de Deus diz que aquilo que eu faço em secreto, o Pai me recompensa. A gente quer, sabe, os aplausos. Mas será que a gente quer pagar o preço? Eu admiro o pastor Marcos, assim, eu gostei muito de vir aqui para a igreja e se eu não gostasse também falaria, eu não viria mais. Porque infelizmente eu não preciso, entre aspas, de certos relacionamentos. Eu sou o que sou, eu sento lá atrás, eu não cheguei aqui falando, eu sou pastor, estudei em Israel, estudei não sei aonde. E aí? Mas ele escreve devocionais, ele prega melhor do que eu, ele se envolve, ele dá aula, é médico, é não sei o quê, está não sei aonde, está no congresso. Eu falei, Jesus, como é que ele tem energia para isso? Porque a gente fica olhando assim e fica admirado com essas coisas. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, o quanto nós realmente temos buscado servir a Deus e não a nós mesmos. Porque eu li um texto lá, de 1 Samuel, que Ana pede um filho a Deus, primeiro para tirar uma vergonha que existia sobre a vida dela. Ela entra, no mesmo sentido desse texto, um homem entra para pagar o tempo que ele era escravo. E ela quer tirar a vergonha porque ela era humilhada por Penina. Mas ao final ela entende que tudo que ela conquista é para a glória de Deus. Será que você ainda não tem ido além porque você ainda não entendeu isso? Será que você não tem alcançado coisas maiores porque aquilo que você busca, como disse o Senhor Jesus, orai e não recebeis, porque você ora errado, você ora mal, você ora para a sua própria vanglória, você ora para a sua própria exaltação, ou você tem buscado que o reino de Deus seja engrandecido? Não sei se já contei aqui, mas meu grande sonho era ter um carro para dar carona para os irmãos da igreja. Eu tinha uma picape, que eu era camelô na feira, e às vezes, quando eu sempre fui uma pessoa de muita influência, mesmo duro, pobre, camelô, porque você é aquilo que Deus já começa a te moldar para influenciar nas esferas que Ele vai te colocar. E quando eu fui fazer seminário batista, foi um grupo da igreja fazer junto. Aí vinha todo mundo de volta na caçamba da caminhonete. Escondido, deitado, se via uma viatura, todo mundo se abaixava, porque era o que eu tinha. Porque eu não olhava as impossibilidades, eu olhava aquilo que Deus tinha colocado na minha mão. Porque quando olhamos para Deus, Ele olha para você e diz, esse aí eu posso contar, com essa eu posso contar. E é isso que muitas vezes tem faltado em nós entendermos que se Deus colocou algo pequeno, algo simples hoje na nossa mão, é porque aquilo é o start de algo muito grande que Ele quer nos dar. Mas para quê? Para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Porque quando estamos servindo a Deus, meu irmão, minha irmã, nosso coração queima. Nosso coração tem paixão. Eu acordo de manhã, assim, lá nos Estados Unidos, eu vou na igreja, se bobear, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à noite, segunda à noite. E se tiver algum evento, eu vou também. Eu tenho paixão de ir. Aqui eu, quinta-feira, posso ter a reunião que for, eu cancelo ou adio, ou transfiro para o Lara Macedo para estar no culto aqui. Porque eu tenho paixão de estar na casa de Deus. Eu sei de onde Deus me chamou. Eu sei do que Deus me resgatou. Mas qual a identidade que você tem desenvolvido com Deus? Aquele homem entrou numa relação com o seu Senhor de escravidão. Eu lembro quando eu era garoto, pastor Marcos, o senhor falou, sua mamãe trazia o senhor para a igreja, né? Tinha aquele compromisso, eu ia para a missa. Eu ia sozinho, eu ia andando 10 quilômetros para ir para a missa.
na igreja que o padre pregava muito. Eu sempre gostei de pregação. O padre pregava demais, eu ficava fascinado. Falei, nossa, esse cara fala muito. Eu não sabia o que era pregação, né? Ele falava muito bem. Às vezes a gente não tem uma alegria de estar na casa do Senhor. A gente está vindo. Só Deus sabe como. Meu irmão, minha irmã, você entrou por as portas que podem mudar a tua história. Talvez você espere palavras sobrenaturais, mas as palavras mais simples do Senhor Jesus foram as que mudaram histórias inteiras. E às vezes é isso que tem frustrado o teu coração. Você entra esperando com expectativas gigantes e Deus quer te falar de uma forma simples. Você quer que Deus fale ao teu intelecto e Deus quer falar ao teu espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é uma palavra tão penetrante como uma espada de 2 gumes, que ela separa juntas as medulas, a alma do espírito, porque a nossa alma ela tem ansiedades, ela tem preocupações, e muitas vezes ela não se conecta com o Espírito Santo de Deus, que vai te dizer, olha filho, filha, espera mais um pouco. Eu estou fazendo algo em você antes de fazer algo por você. Saia dessa relação de escravidão. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com júbilo. Não espere o ônus, os aplausos. Espere o reconhecimento do seu Senhor. Dizem que um grande pianista estava tocando num concerto em Viena e ao final a plateia toda aplaudiu de pé. E aí chega uma repórter e fala assim para ele, como você se sente sendo aplaudido por toda essa multidão? E ela diz assim, ó, ele diz assim, você está vendo aquele senhor ali, aquele velhinho sentado? Ele é o meu mestre. Se ele não me aplaudir, de nada valem os aplausos da multidão. Quais aplausos você tem recebido? Porque a palavra de Deus diz que ao final, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E aí nós vamos ver o real fundamento de cada uma delas que fizemos na casa de Deus, na nossa caminhada. Como você tem entrado nesse relacionamento com Deus? Por vergonha, por necessidade, porque precisa de solução para decisões erradas? Meu irmão, minha irmã, Deus tem nos chamado a um relacionamento de intimidade com Ele. E aquele homem, então, no 7º ano, por que 7? Porque 7 quer dizer o número da perfeição em Deus. Por isso que você vê a menorá, ela tem 6 hastes e uma 7ª central que ampara tudo. O homem só é perfeito quando amparado e sustentado por Deus. No 7º ano, ele tem que tomar uma decisão. Eu saio ou eu fico? E aí, se ele resolve ficar, ele recebe um brinco na porta da cidade e diante de todo mundo ele declara que servirá aquele Senhor para sempre. Recebe um brinco. Ninguém serve a Deus sem receber uma marca. O teu passado não te condena, mas o teu passado te prepara para o teu futuro. Aquilo que te marcou no passado é um testemunho que Deus vai te usar para transformar a circunstância na vida de pessoas. Comece a olhar para as marcas que você tem como um trabalho e um aprendizado de Deus. T.D. Jakes, esse dia estava pregando, ele falou assim, que a escola de Deus é diferente. Moisés passa 40 anos no palácio achando que ia ser o grande libertador do Egito. E Deus fala que o coração dele está muito cheio. Vai para o deserto. 40 anos no deserto. 40 quer dizer uma geração, um recomeço, uma história. E durante, então, 40 anos ele conduz o povo num deserto. Talvez o deserto que você esteja passando hoje, as lutas, as adversidades, as suas decisões erradas do início da mensagem, é a escola que Deus está te preparando para conduzir, libertar, transformar, ser referência nessa geração ou na vida de alguém. Não olhe para os momentos que te marcaram como momentos que te paralisam. Tem muita gente paralisada por seu passado.
Tem muita gente marcada por seu passado. Quando Deus quer te levar além, quando Deus quer te transformar em algo melhor, quando Deus quer te transformar e fazer com que essas experiências te mostrem o projeto que Ele tem para a tua vida. Não desista, não pare. E não existe servir a Deus sem exposição pública. Aquele homem vai na porta da cidade, diante dos juízes, recebe o brinco e declara o seu amor a Deus. Sabe, hoje a gente ama a Deus assim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele passou uma grande decepção. Nossa, um pastor 10.000 vezes melhor do que eu. Nossa, cara espetacular. Vamos para a igreja? Não vou. Vamos para a igreja? Não vou. Vamos. E está afastado. E aí eu fiquei assim, sabe, pensativo. Como a gente tem se decepcionado com os homens e deixado a Deus. E quanto o nosso amor por Deus é superficial. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente ama a Deus, a gente não deixa esse amor por qualquer coisa. Mas quando a gente serve a nós mesmos ou servimos aos homens, nós não temos exposição, nós não temos raízes profundas nesse amor. Irmãos, a gente está vivendo, eu falei com o pastor Marcos, eu trouxe um Apple Watch para um amigo, por causa de algumas condições dele que ele pediu de saúde, e aí ele pediu para vender um relógio dele, que é esse Samsung Gear, que eu falei que é uma enguiarnação, que o relógio não serve para nada. Mas o display é muito bonito, mais bonito que o Apple Watch. Só que o Apple Watch, em nível de tecnologia, é muito maior. E aí ele falou assim, nossa, estou com saudade daqueles displays bonitos do relógio. Aí eu falei, o problema às vezes é esse, meu irmão. A gente está vivendo a geração da aparência e a geração vazia de conteúdo. Olha a superficialidade da fé das pessoas. Outro dia eu estava vendo um rapaz postou a foto com um pastor. Glória a Deus, aleluia. No dia seguinte ele faz um clipe beijando outro homem na boca. Qual a profundidade dessa geração no Evangelho? Qual a profundidade nossa? Porque às vezes a gente fala muito dos outros, mas vamos olhar para dentro de nós. Qual a nossa profundidade no Evangelho? Servimos aos homens ou servimos a Deus? Essa palavra é muito profunda, muito profunda. Um homem entra escravo e ele continua sendo escravo, sendo liberto. Olha que coisa louca. Porque há uma opção, há uma escolha. Há um tempo atrás a gente fez uma dublagem de um programa da Joyce Meyer, que ela fez um evento no Corredor da Morte. E aí tinha um homem que ele era o terceiro. O Corredor da Morte é assim, são várias celas, e aí vai morrendo, o outro vai indo. E aquele homem estava no terceiro, na terceira cela. E aí ele teve uma experiência profunda com o Senhor. Profunda. Irmãos, eu nunca vi tanta paz no rosto de uma pessoa. Você já viu aquela pessoa que você vê paz no rosto? E aquele homem falou assim, a primeira coisa que quero pedir perdão é a família da pessoa que eu matei. Porque hoje eu sou livre, mas talvez eles ainda sejam escravos do sentimento, da mágoa, da raiva. E eu glorifico ao Senhor Jesus por Ele ter me libertado. Quando nós estamos num relacionamento de amor, servir alguém não é obrigação, é um prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Porque servir a Deus é ser pleno. Ana e esse homem, primeiro buscam a Deus por solução. Ao fim, servem a Deus por revelação desse amor. Igreja de Niterói,
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como vamos sair dessa casa hoje? Servindo a Deus por amor ou vindo a essa casa por obrigação? Servindo a Deus por darmos o melhor ou servindo a Deus porque Ele é o nosso melhor? Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã. Sem Ti não somos nada, Pai. Mas contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores, Pai. Porque o Teu amor, Ele nos constrange, Pai. Sendo nós pecadores, Tu nos amaste primeiro, Tu nos separaste, Tu nos tornaste pessoas honradas, Pai. Quando ninguém mais acreditava em nós, Tu acreditaste, Pai. Talvez tenhamos entrado por essas portas com sentimentos errados, com motivações erradas. Mas Tu és um Deus que muda a motivação, Pai, do coração, que muda o sentimento. Eu vejo essa igreja como um grande referencial, Pai. Às vezes as pessoas, hoje nós vemos a geração da numerolatria. Os números é que importam. E às vezes eu vejo estruturas tão grandes que não causam impacto nenhum. Porque eu acompanhei tantos ministérios grandes que surgiram e acabaram. E simplesmente se repôs alguém naquela linha de montagem. Simplesmente substitui a peça defeituosa. Nós possamos ser relevantes nessa cidade, Senhor, nessa geração, nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, que possamos ser pessoas que têm palavras de Deus nos seus lábios, Pai. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus amoroso, Pai. Ergue homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo nesse lugar, Pai. Ergue homens e mulheres com o coração quebrantado, Pai, com as mãos estendidas para acolher, para amparar, para interceder, Pai. Oh, Pai, te bendizemos por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu farás. Fortalece a liderança dessa casa, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha cada vez mais encher esse lugar. Porque sabemos que Tu estás se movendo no nosso meio, Tu estás tocando aqueles que estão sensíveis ao Teu Espírito, Pai. Que possamos ter experiências contigo, Pai, não só arrepios, porque arrepio pode ser o frio, pode ser um susto, mas o mover do Teu Espírito Santo, ele traz transformação, Pai. E é a metanoia que essa geração tem precisado, Senhor. A Tua igreja em todo o mundo tem precisado, Pai. Te louvamos e bendizemos por tudo, Pai. Muito obrigado. Amém, Pai. Amém. Vamos tomarmos.